Pela liderança da oposição, deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não é novidade que o Lula tem dificuldade com a história. Hoje ele se superou. Hoje ele disse que Joaquim Silvério dos Reis, aquele delator de Tiradentes, foi enforcado. E na esteira, já que vinha embalado em falar besteira, ele sugeriu que Flávio Bolsonaro fosse enforcado. Agora você que está me ouvindo agora, tente imaginar se o Flávio Bolsonaro fizesse uma menção, pelo menos próxima disso, para ver o que estaria acontecendo. Já estaria com denúncia em cortes internacionais. O Procurador-Geral da República, a esse momento, já estaria abrindo algum procedimento administrativo, provavelmente já estaria inserido em algum daqueles inquéritos ali no STF. É um momento muito difícil quando você vive numa ditadura, mas ela não se retrata, ela não se mostra, ela é sabor democracia. Porque a ditadura, sabor democracia, um lado pode tudo, o outro lado ele se depara com os rigores da lei, com os grilhões, com as algemas, com as grades. E é isso que nós estamos vivendo. Quem não se lembra de Daniel Silveira, preso até hoje, porque foi descortês, porque ele exprimiu o seu pensamento, a sua opinião. Ele disse, na parte mais grave do seu discurso: ministro, o senhor, por tudo que tem feito, merece uma surra com gato morto até ele miar. Qualquer adolescente, ministro Osmar Terra, qualquer adolescente do fundamental saberia que isso é uma inflexão, uma forma de dar ênfase ao que se está dizendo. Pode falar que ele foi grosseiro, pode falar que foi tudo, mas dizer que ele queria um golpe, que ele queria isso, aquilo. E mesmo que ele pedisse um golpe, a democracia, ela pode tudo, em termos de liberdade de expressão. Porque há o contraponto. Mas não. Cadeia, flagrante no meio da noite, eu nunca vi flagrante sobre um vídeo que estava na internet. Criaram a figura do flagrante para quê? Para propiciar uma humilhação pública no meio da noite. Pois bem, esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Tiram um presidiário da cadeia porque eles disseram que era conveniente naquele momento, porque se convencionou, palavras do ministro Barroso à época, se convencionou que havia um perigo para a democracia. Convencionou-se que havia um perigo, então vamos tirar o presidente do cargo, porque há um perigo. Bom, é mesmo que você apitar uma falta por perigo de gol, se fôssemos fazer uma analogia com o futebol. Mas hoje, o Lula, que é famoso por seus arrobos, sugeriu o enforcamento do seu principal adversário político. Vociferou diversos impropérios e mentiu bastante. Ele não conseguiu imprimir no seu governo o que prometeu na campanha, e passou, em determinado momento, a provocar o Donald Trump, até que em dado momento ele chamou a atenção do governo dos Estados Unidos, quando ele começou a fazer uma menção a tirar o dólar como moeda padrão. Naquele momento, o Brasil foi tarifado e eles jogaram no lombo do Eduardo Bolsonaro. Muita gente caiu. Agora, novamente, após tantas promessas, ele não fez nada que foi acordado com os Estados Unidos. E como resultado daquela investigação da seção 301, começa a se falar em tarifas. E ele, de boca cheia, começa a dizer que é culpa da família Bolsonaro. O que aconteceu nesse país até agora de fracasso desse governo que ele não jogou em cima de Bolsonaro? Tudo. Agora mesmo ouvi um discurso e eles conseguem jogar para cima de Bolsonaro a quebra do Correio. Ora, o Correio foi entregue com superávit. As estatais todas em superávit. Mas essas histórias, porque quem não tem o que apresentar conta história, né?
História, com E. E eu volto a dizer, os estados brasileiros estão na penúria. Estão na penúria em termos de desenvolvimento, em termos do que receber desse governo. Mato Grosso, por exemplo, o ministro dos Transportes teve a coragem de ir lá inaugurar 12 quilômetros de rodovias, de um total de 120. E eles tiveram o desplante de prometer que vão terminar aquela rodovia. Não vão. Na velocidade que eles estão fazendo na BR-158, o contorno da BR-158, precisaria de mais uns 10 mandatos do Lula. Mato Grosso tem sido enganado, tem sido prejudicado, porque tem sido a locomotiva do agronegócio. Mas esse governo odeia o agronegócio. Odeia o agronegócio e ele faz o pior tipo de sabotagem ao agro que tem. É através do asfixiamento, tanto do financeiro, quanto no escoamento, quanto na facilidade para que o agro possa produzir com mais facilidade. Hoje, a maior parte do agronegócio brasileiro está extremamente endividado. Bate-se recordes e mais recordes de pedido de recuperação judicial. Eu estou lá no Mato Grosso, tenho andado e eu vejo a dificuldade. Todos eles estão dizendo, Medeiros, nós estamos rolando as dívidas, mas vai chegar um momento que a gente não vai conseguir. E aí vem uma outra coisa pior. Eu tenho conversado com os prefeitos, logo nós vamos ter que falar em securitização. Deputado Osmar Terra, securitização, vejam bem, securitização de prefeituras, Muito em breve as prefeituras não vão conseguir fechar suas contas, porque está chegando aí os efeitos da reforma tributária, reforma que nem diminuiu, nem simplificou impostos. Esse ano eu sou candidato ao Senado, e eu tenho dito, a população brasileira tem que refletir. Refletir porque tudo isso passa um pouco pelo Senado. A falta de ação do Senado. O Senado tem sido o Pilatos da República. Porque esse consórcio que se firmou entre o governo federal e alguns ministros do STF é que tem propiciado insegurança jurídica, falta de investimento e uma falta de rumo para o país. O governo Lula tem sido errático, assim como tem sido errático agora em relação aos Estados Unidos, porque ao invés de fazer uma diplomacia pragmática, não, eles querem o caos para poder culpar o seu adversário e obter dividendos políticos. Mas a mentira é como as nuvens em relação à luz do sol. Uma hora a verdade. Para concluir, deputado, já concluiu? Sim, presidente. A verdade é como a luz do sol. Embora as nuvens em determinado momento tampe, mas a luz aparece no momento. Eu só espero que a verdade possa se aclarar antes do período eleitoral, antes da eleição, para que os brasileiros acordem. Que esse governo que diz salvar o Brasil, vem falando em salvar o Brasil há décadas. Obrigado, deputado. Com a aprovação permaneça como se acha. Constar o voto do PL não e da minoria da sua oposição também, presidente. Registrado, aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Declaro encerrado a ordem do dia. Acabou? Agora, 4 horas e 17 Retornando minutos. aos velhos comunicados, o tempo de líder. Deputado Jorge Sola. Para você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Câmara, foi aprovado 2 decretos legislativos, o PDC 51, que é o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica Espacial entre Brasil e Venezuela, e também o PDC 1290, que aprova o Protocolo de Montevidéu sobre o compromisso com a democracia no Mercosul. Algumas tentativas de ataque ao patrimônio nacional. Uma delas por parte dos herdeiros da família Bolsonaro nos Estados Unidos conspirando contra o Pix, tentando destruir uma ferramenta que democratizou o acesso da população brasileira às finanças, ao mercado financeiro, que facilitou
a iniciativa dos mais diversos setores, que democratizou o acesso ao sistema financeiro, que só prejudicou o único, que foram os interesses dos grandes grupos de cartões de crédito e cartões de débito, ou seja, os interesses da economia bancária financeira dos Estados Unidos. E mais uma vez esse cidadão está lá tramando contra a pátria. E aqui, para nossa surpresa, outros setores tentam tramar contra outros setores, outros segmentos do patrimônio público. Ontem você deve ter visto uma campanha em todos os meios de comunicação orquestrada contra os Correios. Mais uma vez, lutando para privatizar os Correios. Nós temos que demolir alguns argumentos. Primeiro, que os Correios é o único braço do governo federal que está presente em todos os municípios. Segundo, que eles dizem prejuízo gigantesco, mas não falam que da estimativa de prejuízo desse trimestre, mais de 60%, quase 70%, diz respeito a débitos tributários, a débitos trabalhistas, a precatórios, ou seja, dos 3 bilhões que eles alegam de prejuízo que foi divulgado, nós temos praticamente mais de 2,1, 2,2 bilhões relacionados a dívidas passadas, tributárias, trabalhistas e precatórios. Aí fazem um discurso contra os Correios e pela privatização. Eu acho que é até interessante, porque eu nunca vi empresário querer comprar massa falida. Eu nunca vi empresário querer privatizar algo que não dá lucro. E eles vendem a ideia como não tivesse alternativa para os Correios. Falam tanto no governo dos Estados Unidos. Sabe quanto foi o prejuízo dos Correios no mesmo período desse ano nos Estados Unidos? 1,25 bilhões de dólares. Isso significa que o prejuízo do Correio dos Estados Unidos foi mais do que o dobro do prejuízo dos Correios no Brasil. Sabe por quê? É interessante comparar, nesse caso, os Estados Unidos e o Brasil, do que diz respeito à situação dos Correios. 2 países continentais, onde os Correios se obrigam a fazer conexão nos pontos mais remotos com a mesma tarifa. É o mesmo valor que o cidadão americano paga para mandar uma correspondência entre Nova York e Washington, ou mandar uma correspondência para o interior do Alasca. Da mesma forma que no Brasil, você paga o mesmo valor para tramitar uma correspondência entre Salvador e São Paulo, que você manda de São Paulo para o interior da floresta amazônica. O grande problema é que mudou o modelo de negócio no mundo. Não são mais correspondências, cartas, boletos, telegramas que faz modelagem do negócio hoje. Hoje é a logística do comércio, é a entrega de mercadorias. E, obviamente, hoje, inclusive, nem essas empresas privadas que entregam mercadorias e estão tendo lucros enormes, elas não chegam a todos os municípios. Elas ficam com filé, entregam nas grandes cidades. E o osso, eles contratam os próprios Correios para entregar lá em Cocos, a 1.000 quilômetros de Salvador, para entregar lá no Iapoque, para entregar nos pontos mais remotos do país. Não tem alternativa que não passe pela mudança do modelo de negócio. Os Correios assumirem a preponderância em nosso país do comércio, da entrega de mercadorias. Isso já deu certo na França, deu certo na Itália. A França registrou ano passado, presidente, um lucro operacional de 2,5 bilhões de euros. Vou repetir, 2,5 bilhões de euros de lucro. A França, que tem um território do tamanho um pouco maior do que a Bahia, ou igual à Bahia. Você imagina um território como o Brasil. Hoje, o Correio francês é uma gigantesca holding de entregas de encomendas nacionais e internacionais e um banco de varejo de grande porte. A mesma coisa aconteceu na Itália.
Nós aprovamos nesse parlamento, em 2023, uma lei que deu aos Correios a prerrogativa de ter contratação direta por parte da administração pública federal, direta e indireta. Se isso já tivesse acontecido, esse déficit atual não existiria, porque, tirando a conta do passado, o déficit desse trimestre foi da ordem de 600 milhões de reais. Somente a contratação por parte dos ministérios. Alguém já viu quanto é que o Ministério da Saúde gasta, presidente, na logística de entrega de medicamentos, de vacinas, contratando a empresa privada que eles contratam? Basta a esplanada dos ministérios contratar os Correios para viabilizar o saneamento do atual déficit existente operacional. E cabe aos Correios assumirem novos desafios de entrega de encomendas nacionais e internacionais, de entregas especiais, como é o caso, por exemplo, da Hemobras, que busca plasma e sangue do Brasil, de todos os bancos de sangue, e precisa de uma logística adequada, assumir prerrogativas de novos modelos de negócio. Eu tenho certeza, presidente, que essa campanha que fizeram ontem não vai prosperar, porque os números por si só desmentem a realidade. Eles querem aproveitar, privatizar mais um grande negócio, como fizeram com a BR Distribuidora, como fizeram com o Gasoduto Nordeste, como estavam trabalhando para fazer nos Correios, quando veio a vitória do presidente Lula. E com a volta de presidente Lula, voltamos a ter um país que defende o patrimônio público nacional, que defende a incorporação de tecnologia, que defende os trabalhadores. Isso mudou. E graças à volta do presidente Lula, os Correios saíram do processo de privatização, mas não se dão por vencidos, né? Essa turma sabe como é que é, né? Nós tivemos uma grande vitória no parlamento aqui na Câmara, aprovando a mudança da jornada da escala 6x1 e da jornada de 44 para 40 horas. No dia seguinte, conseguiram 40 senadores assinarem uma PEC para desmontar o arcabouço dos direitos trabalhistas, para criar uma outra forma de contratação por hora trabalhada, desmontando todos os direitos trabalhistas acumulados em muitos anos e muitas décadas de luta. Mas isso não vai prosperar. Não vai prosperar porque eu tenho certeza que o Senado irá aprovar as mudanças que nós fizemos aqui na Câmara. Tenho certeza que a Câmara, o Senado e principalmente com a coordenação do presidente Lula não irá prosperar nenhuma ideia de privatização dos Correios e de nenhum patrimônio público. Muito pelo contrário. O presidente Lula recentemente esteve na Bahia, em Sergipe, entregando o funcionamento da Fafem e das fábricas de fertilizantes. Eles falam tanto em agro, falam tanto da importância do agro, não tem agro sem fertilizante, presidente. E eles fecharam as fábricas de fertilizantes nitrogenados no Brasil, o presidente Lula reabriu. Fecharam a indústria naval, o presidente Lula reabriu. E não prosperará a entrega do patrimônio com o presidente Lula à frente desse governo. Obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!